Olá! Hoje a gente vai fundo no mercado brasileiro de seguros e resseguros. Vamos usar como base um guia bem completo da Practical Law, do Ilan Goldberg e Thiago Junqueira, lá do Chalfin Goldberg Weinboim. A ideia é entender as tendências, a regulação, o que está movendo esse setor aqui no Brasil. Ok? Vamos desmembrar isso. Pois é, e olha, é um setor que está assim num momento de transformação bem forte. A SUSEP, né, a Superintendência de Seguros Privados, tem estado bem ativa, lançou várias iniciativas para modernizar tudo. O foco é tentar reduzir prêmios, o custo para o consumidor e, claro, aumentar o número de segurados no país. Sim, e algumas dessas medidas, nossa, impactaram bastante. A gente viu, por exemplo, a permissão dos seguros on demand, aqueles intermitentes, sabe? Isso foi em 2019. Depois, em 2021, teve aquela flexibilização importante para seguros de grandes riscos, né? Dando mais liberdade para negociar. Isso, fundamental essa. E no mesmo ano, o Open Insurance, que basicamente é para permitir compartilhar dados entre seguradoras, com aval do cliente, claro, para gerar mais competição, né? Exatamente, e novos produtos. E não dá para esquecer das regras de cibersegurança, que viraram, bom, super importantes. E mais recente, 2022, os requisitos ESG, né? Ambiental, social, governança, que meio que forçam as seguradoras a olhar por impacto delas. Aqui é onde fica bem interessante. Sem dúvida. E todo esse movimento, na verdade, reflete uma adaptação, né? Uma necessidade. O mundo ficou mais digital, o consumidor está buscando coisa mais ágil, mais personalizada e tem a pressão global por práticas sustentáveis, como o ESG que você mencionou. Isso tudo ajudou a empurrar o crescimento, o setor deu um salto, né? Quase 12% em 2021, bem diferente do 1,3% de 2020, que foi um ano, bom, complicado pela pandemia. A pandemia, ela deixou marcas bem profundas mesmo. O seguro agrícola e o seguro de vida, por exemplo, tiveram uma procura nossa enorme. E um ponto que a fonte traz que me chamou a atenção: o pagamento de 5,5 bilhões em sinistros ligados à Covid entre 2020 e 2021. Isso mesmo com contratos que talvez tivessem alguma cláusula de exclusão para a pandemia, sabe? Uhum. Mostra como a pressão social, o risco para a imagem da seguradora, às vezes pesa mais que o papel, né? Em situações extremas assim. Cria um precedente, eu acho. Com certeza, um precedente importante. E, junto com isso, a gente viu escalar o risco cibernético. A fonte fala numa média assustadora, tipo 13 mil ataques por mês a empresas no Brasil. É um número impressionante. E essa explosão de ataques teve reflexo direto no seguro cyber. A sinistralidade disparou. Em 2020, chegou a 104%. O que é fascinante aqui é, imagina, para cada R$ 100 que a seguradora recebia de prêmio, ela pagava R$ 104 em sinistros. Caramba, 104%. Exato. Isso obrigou o mercado a se mexer rápido. Os prêmios subiram, as condições para contratar ficaram bem mais rígidas. Faz todo sentido, mais de 100% de sinistralidade é insustentável, né? Mostra como esse risco cibernético virou um desafio gigante, forçou todo mundo a repensar como precificar, como subscrever esse tipo de apólice. Exatamente. E se conectarmos isso ao quadro geral, a regulação aqui no Brasil tem pilares bem claros, né? A base legal principal vem do Código Civil, no capítulo de seguros, mas tem também o Decreto-Lei 73 de 66, que é mais antigo, mas ainda vale para a operação de seguros. Tem a Lei Complementar de 2007 para resseguro e até o Código Comercial para seguro marítimo. É um conjunto de leis, então. Sim, e os órgãos-chave são o CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, que dá as diretrizes, e a SUSEP, que a gente já falou, que implementa, fiscaliza, põe a mão na massa mesmo. Entendi. E um ponto super relevante: o Código de Defesa do Consumidor quase sempre se aplica, tá? Isso é importante para o cliente final. Muito. Dá direitos extras para o consumidor, como a inversão do ônus da prova numa disputa. Ou seja, via de regra, a seguradora que tem que provar que está certa. Entendi. E no meio disso tudo, a tecnologia não para, né? As insurtechs estão aí, a fonte até fala numa mudança interessante, saindo da ciência atuarial mais clássica para ir para a ciência de dados mesmo, usando o IA, Big Data, IoT. Sem dúvida.
E tem a influência social também, né? Os nativos digitais consumindo, a economia compartilhada, tudo isso mexe com o setor. Mexe muito. O sandbox regulatório da SUSEP, aquele ambiente de testes, foi um empurrão importante para isso. Permitiu que essas insurtechs testassem modelos novos usando Big Data, Machine Learning para inovar em tudo, desde o desenho do produto até como gerenciar um sinistro. Faz sentido ter um espaço para testar. Sim, e isso levanta uma questão importante, claro, que é a privacidade e a segurança dos dados. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, está aí super presente e tem também um projeto de lei grande sobre seguros, o PL 29 de 2017, que está tramitando e pode trazer mais mudanças significativas para o setor. Então, o que tudo isso significa? Tentando amarrar as pontas. A gente tem um mercado de seguros e resseguros no Brasil que está evoluindo muito rápido. É puxado por uma regulação que está tentando modernizar, pela tecnologia que está mudando tudo e por eventos globais recentes, né? Pandemia, riscos cibernéticos. É um caldeirão fervendo. Exato. Um setor em plena ebulição. A agenda ESG ganhando cada vez mais peso, a LGPD mudando como se lida com dados, as insurtechs inovando sem parar. Fica a pergunta: como é que os modelos mais tradicionais das seguradoras e resseguradoras que já estão aí há tempos vão precisar se adaptar, se reinventar nos próximos anos para continuar relevantes, competitivos nesse novo cenário brasileiro? É o grande desafio, acho.